Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, então, os corajosos! E os outros que vieram assistir também, né? Porque teve gente achando que hoje não ia ter aula. Não é bem assim. O seminário, então, bem-vindo ao seminário. Esse é um modelo novo de aprendizado, assim, que eu discuti junto com a minha coordenadora pedagógica. E aí, um modo de realmente saber se o que eu estou passando, se o que eu estou tentando passar está, se eu estou alcançando o meu objetivo de vocês conseguirem compreender. Não é prova, gente. Prova é uma coisa tão ultrapassada, eu acho que nem deveria existir mais, né? Não mede conhecimento de ninguém, porque quando a gente fica nervoso, e é até o que eu sempre indico para todos os meus alunos, fazerem um POP de uma situação de emergência. Imaginar uma situação de emergência, por exemplo, um desmaio de um paciente, e fazer um POP daquilo. Porque em momentos em que a gente fica nervoso, né, é quando a gente esquece tudo. Parece que passou uma borracha por aqui e a gente fica burra, a gente não lembra nem o nome da gente mesmo. Então, para mim, prova também faz isso. Parece assim, eu me lembro todas as vezes que eu ia fazer uma prova na faculdade, que, meu Deus, para mim, TCC, qualquer trabalho era muito mais fácil de fazer do que fazer uma prova. Prova era aquele momento de pânico, aquele momento de angústia, era quando minha enxaqueca atacava, era um absurdo. E aí eu sempre pensei, nossa, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Prova, tá? E aí, quando a gente instituiu esse modelo de seminário, eu vi que muita gente entrou em pânico. E não é para acontecer isso, tá? Vocês vão ver hoje que é muito tranquilo. Realmente, quem assistiu às aulas, eu peço para que todos que tenham, sejam honestos com vocês mesmos e comigo. Comigo vocês podem até me enganar, mas vocês mesmos não. E depois o paciente de vocês também não. Porque um paciente, ele sabe quando o profissional domina o assunto ou não, tá? Eu só fiz isso daqui para movimentar um pouquinho mais, para ver se realmente eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo de passar conhecimento para vocês, e se eu não estou, rever alguma coisa e modificar algumas coisas também, porque eu estou aberta a isso, a modificações também, tá? Então, algumas colegas entraram em contato e disseram que realmente não tem, que trabalham nesse horário, não tem condições de fazer, participar do seminário, que então gostariam de uma outra forma, como fazer um resumo, enviar alguma coisa assim. Eu adoro resumo e quem me enviar, eu faço questão de ler muito, eu gosto muito de ler, até para eu ver se o aluno conseguiu chegar naquele objetivo ou não, onde eu tenho que mudar. Porque do meu primeiro curso até hoje, muita coisa já foi mudada, graças ao feedback dos alunos. Os alunos vinham, era bem mais pedreira no início, tá? Só para vocês saberem, assim. A primeiro curso, sim, eu dei todo o mecanismo de ação da ozonoterapia numa única aula. Daí todo mundo virou e vieram assim, bombardeio, mas ninguém vinha falar para mim. Todo mundo foi falar para a Gigi na época, tá? Todo mundo foi falar para a Gigi e a Gigi virou porta-voz para mim. E eu pensei, por que as pessoas não vêm falar para mim? E agora, como eu sou sozinha, se alguém tiver alguma reclamação, faça para o Rafael. A gente gosta também desse feedback, tá? De reclamação, de crítica, de sugestão. Críticas construtivas, tá? Eu gosto muito, estamos abertos a isso e é isso que nos faz crescer. Eu sempre acredito nisso. Quando eu recebo uma crítica, eu tento me adaptar e levar. Se for uma crítica destrutiva, simplesmente deixe passar. E vai acontecer muito isso na vida de vocês, tá? Tentem sempre transformar uma crítica em algo bom, que vai fazer vocês crescerem, tá? E esses desafios, que nem hoje, também são para o nosso crescimento, tá? Então, em primeiro momento, eu quero dar boas-vindas. Tem duas alunas novas? Ah, duas alunas novas que vão entrar, né? E elas entraram sabendo que tem um seminário já, né?
Deixa eu ver. É a Luana e a Paola. Paola, tudo bem? Bem-vinda, Paola. Não se assuste com a primeira aula. Tudo bem, obrigada. Obrigada. Que legal. De onde tu é, Paola? Eu sou de Céu Azul, no Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Adoro Foz. Perto de Cascavel também, né? Eu sou fisioterapeuta e eu já atendo há 10 anos. E eu e a Luana, que é minha prima, né? A gente está entrando nessa área agora da ozonoterapia para estar buscando maiores. Eu tenho uma clínica já faz tempo, então assim, para a gente estar sempre fornecendo, né, um trabalho melhor e assim por diante. Somos novas nessa área, né? Fizemos recentemente o curso, nosso aparelho está chegando, então nós estamos ainda meio cru, sabe? Mas acredito que vai dar certo, né? Que legal, que legal. Olha só. Primeiramente, muito obrigada por já entrar com a câmera aberta. Adoro isso. Adoro câmera aberta. Não gosto de dar aula para máquina, para o computador até. Hoje eu vou contar um pouquinho. Hoje eu fui na minha dança do ventre e aí elas disseram que semana que vem vai ter uma live da academia e a gente vai ter que se apresentar ao vivo. Meu Deus, bateu o pânico. E eu disse, minha nossa, é isso. Sempre que a gente tem que fazer uma prova, a se apresentar ao vivo é como se fosse uma prova, né? Deixa em pânico. Eu disse, meus alunos devem estar pensando isso agora. Então, assim, ó, eu não consigo, eu sou péssima, meu marketing está pedindo para eu gravar vídeos e eu não consigo colocar uma câmera na minha frente e gravar, eu fico muito estática. Eu tenho que dar aula para pessoas. Então, é isso aqui, ó. Me bota num palco com 500 pessoas para dar uma palestra para mim, já fiz isso tranquilamente. Agora, eu e uma máquina me filmando não dá certo. Então, muito obrigada por colocar a carinha aqui e que venha todas as segundas, por favor, com câmera aberta, tá bom? Então, bem-vinda. Cadê a Luana? A Luana é prima, então? Oi. Deixa eu ver. Tá ali embaixo. Tudo bem? Boa noite. Sim, somos primas. Eu sou esteticista, a Paola fisioterapeuta, então nós vamos nos dividir aí nas aplicabilidades. Eu fui docente durante 10 anos e meio do curso de estética, coordenei o curso, e aí esse ano eu resolvi então sair e atuar na minha área. E eu gosto dessa questão mais do natural, daquilo que é mais natural, e no que se diz respeito a tratamentos, né? Trabalho com aromaterapia, eu fiz o meu mestrado em aromaterapia, em óleos essenciais, eu pesquisei óleos, então tudo vai agregando, né? E a ozônio, na verdade, eu já vinha namorando, porém, enquanto docente ali, você acaba não conseguindo fazer tudo que você quer. E agora a gente fechou essa parceria, eu e minha prima, da gente trazer para nossa cidade, né? Que é um tratamento que não tem aqui, né? Novo. E nós vamos somar aí as nossas experiências, ela na físio, eu na estética, para abranger todas as aplicabilidades. Ai, que sonho isso! Eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas assim. Eu digo assim. E eu falei, sexta-feira, quebrei o pau com o meu marketing justamente por isso. Porque eu disse assim, ó, vocês não estão acertando o meu público. Vocês têm que entender quem é o meu público. Vocês têm que entender. O meu público é a Luana aí, ó. É a Luana, é essas pessoas assim que pensam no natural. Luana, a tua tese de mestrado foi publicada, se está disponível, por favor, me mande. Depois eu te mando, foi publicada. Eu trabalhei com jabuticaba, análise fitoquímica, atividade antioxidante. Amo! Bem legal. Depois eu te mando lá no grupo. Amo jabuticaba. A única coisa que eu briguei na vida foi por um pé de jabuticaba. Sério? Eu sou totalmente desprendida de material, mas uma coisa que eu discuti na vida uma vez foi por causa de um pé de jabuticaba. Olha aí. Então, bem-vinda. Quero muito essa tese de mestrado para estudar, para ler. Eu amo a aromaterapia, adoro. A Cris, eu acho que não está aqui, a Cris também está formulando, inclusive, um curso. E assim, ó, toda a tua contribuição, isso aqui se torna legal por causa disso.
porque assim, ó, às vezes, agora com essa pandemia, a gente tem tido tanta coisa online, e o online que eu tenho visto é assim, é alguém falando e todo mundo escutando só. E aquilo se torna tão chato, não tem troca. E aqui eu gosto dessa troca. Então, assim, ó, se tiver que me interromper para dar uma contribuição, muito bem, tem todo o direito, o dever, inclusive, de me interromper para dar uma contribuição, porque todos os colegas fazem isso e eu acho isso dinâmico e maravilhoso. Porque eu sou só uma partezinha de todo o aprendizado que todos os alunos levam. E esse conjunto que eu acho maravilhoso, assim, ó, alguém vindo, o Everton vem com as argilas, geoterapia, agora vem outra com aromaterapia, e aí, e eu adoro as duplas. Eu tenho outra dupla aqui também, que é a Marlene e a Nanda, que tiveram comigo nesse final de semana, inclusive num curso, e elas trabalham juntas também, e eu acho isso maravilhoso. Assim, ó, eu gosto da dinâmica de multidisciplinaridade, isso é excelente. Ninguém cresce sozinho, tá? Ninguém cresce sozinho. Eu também tenho a minha dupla aqui. eu perdi a minha dupla há um tempo, há um ano. Vai fazer um ano agora. E eu fiquei um pouquinho assim, quando a gente perde isso, toma esse, né? Mas, graças a Deus, assim, vieram muitas outras pessoas maravilhosas para minha vida, que entraram na minha vida para fazer mais do que dupla, uma equipe. Eu considero todas vocês minha equipe, tá? Então, bem-vindas. E agora, se já assistiram alguma aula, não assistiram, né? Já estão assistindo. Se assistiram qualquer aula, esse é o momento de tirar dúvidas. Um primeiro momento é o que eu faço, tirar dúvidas sobre qualquer aula. Primeira, segunda, terceira, quarta aula, qualquer dúvida, vocês, é o momento. Não precisa ficar com receio de que alguém já perguntou, eu não assisti a aula, tira dúvidas. Eu não tenho problema nenhum em repetir as respostas aqui, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, pode levantar a mão e perguntar e interromper. Eu não tenho problema com isso também durante as aulas de interrupção. Eu volto para o assunto, eu saio, viajo lá longe, depois eu volto. Tá? Mas a gente não tem problema em interrupção. Eu gosto muito de tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Quem tem dúvida é o momento. Vamos lá? Tá todo mundo tenso. Olha ali. As sementinhas do seminário estão todas tensas. Lindas e tensas. Sem dúvidas? Então tá. Eu sei que vocês gostam de perguntar no final. Também no final podem fazer qualquer pergunta. Só que hoje tem tanta coisa, uns casos pra gente discutir, assim, que a gente vai ter muito assunto aí. Mas no final podem perguntar também. Então, vamos lá. Esse é o primeiro seminário. Parabéns para vocês que resolveram participar aqui. Quem vai participar hoje é o Everton, a Franciene, a Rosemary. É Rosemary ou Rosimari? Eu acho que é Rosimari, hein? Rosimari, a Alessandra, a Ler, enfermeira? Não vi ela. Desistiu. Ai, meu Deus. A Miriam, a Nara e a Francele, que já tá ali, tá? Então, os demais vão assistir e se quiserem contribuir, podem também, tá? Só que esses aqui hoje, aqui vão entrar na discussão. É mais ou menos uma roda de discussão isso, tá? Não tem nada, não existe certo ou errado, a gente vai discutir e todo mundo vai sair ganhando com essa discussão, tá bom? Eu tenho certeza que vocês estudaram muito para isso. E eu fico muito feliz com isso. Então, vamos lá. A Miriam, inclusive, me mandou resumo e veio participar também do seminário. Isso que é aluna nota 10, né? Me mandou o resumo do que ela fez e ainda está participando do seminário. Não, mas eu fui pressionada a participar desse seminário. Foi pressionada? Eu estou com medo. Agora estou com uma responsabilidade horrível. Capaz! Isso Nos altos dos meus quase 60 anos, eu estou com medo. Ai, meu Deus! Não, isso é tudo que eu não quero. O objetivo do seminário é vocês contribuírem Sim. até com os colegas sobre os conhecimentos de vocês. É dentro da ozonoterapia. Porque, às vezes,
um aluno pega uma coisa que o outro não pega. E aí, às vezes, a linguagem de um aluno para o outro é mais fácil do que a minha. Eu sei que às vezes eu vou um pouquinho demais, né? Lá na bioquímica, lá nos termos técnicos, eu tento falar termo técnico e ao mesmo tempo traduzir isso, mas eu sei que às vezes, tanto que às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade em escrever um post lá, quando é para o leigo, o discutir, o falar de forma não técnica, né? A gente é o mal que a gente tem às vezes de falar um pouco técnico demais, tá? Então, preciso que vocês me digam como falar uns com os outros. E agora vocês vão fazer isso. Então, não tem que ficar nervosa. Vamos apresentar o primeiro caso aqui. Muito fácil. Comecei com um caso bem fácil, tá? E aí, vocês já vão levantar a mãozinha, vão começar. Eu quero a discussão entre todos. Todos os casos é para todo mundo discutir e contribuir, tá bom? Então, vamos lá. É uma paciente do sexo feminino com 20 anos de idade, com histórico de múltiplas recorrências de lesões herpéticas labiais. Compareceu para atendimento clínico com pequenas vesículas labiais, após sinais de coceira e queimação. Diante da história pregressa e as características da lesão, qual a sugestão de tratamento? Vamos lá. Herpes labial aparece muito no consultório. Esse é o ideal, tá? Amanhã aparece lá no consultório de vocês uma paciente com herpes labial, tá? Ou vocês encontram na rua alguém, e porque assim, ó, todo mundo, quando sabe que a gente trabalha com essas coisas, a gente começa já a dar consulta em todo que é lugar. No elevador, em tudo que é lugar. E a pessoa já diz assim, ai, olha, me aparece muito isso daqui. Como é que é? Cobreiro, mijada de aranha. Como é que é os outros nomes que tem? Vários nomes, tá? As pessoas dizem, tu sabe algum tratamento para isso? Vamos lá. Primeira sugestão, vamos, Fran. Qual delas? Qual delas, né? Qual que leva... É verdade, duas Fran. Prossegue. Tá. Eu sugeriria trabalhar com a imunidade dela, né? Pode ser por insuflação retal ou autoemo menor, né? Depende do que a paciente associar. Preferir, no caso, né? Não gosta de injeção, mas sempre lembrando que a gente tem que pedir os exames antes, né? G6PD, hemograma, todo aquele histórico de exames na anamnese, interessante, obrigatório no caso, né? Vamos detalhar isso. O paciente chegou, 20 anos, tá? Ela é saudável, aparentemente saudável. Quais são os exames que tu pediria? G6PD, hemograma, ferritina. A princípio. Esses três, assim. A gente já consegue ter uma noção geral, né? Exames, isso. Eu pediria, tá? Pra gente, então, mas nesse meio tempo, até que fica pronto o exame, eu já entraria com óleo ozonizado, para ir tratando essa lesão. E daí, quando chega com o exame, a gente vê, daí trabalha, né? Você pode com insuflação retal, vai aumentando, começa com 10, até chegar a 20, né? Inflamatório, pode fazer semanal ou até 2 vezes por semana, né? A gente pode estar fazendo. Se for autoemo menor, uma vez por semana tá bom, né? Não precisa ser 2 vezes por semana. E vai acompanhando. Dá para a gente prescrever também algum probiótico, antioxidante. De repente, até nos exames dá para ter pedido um cortisol, né? Para ver a parte do estresse oxidativo, gama-GT. Dá para a gente incluir também ali nos exames, por mais que não sejam obrigatórios, né? Mas para a gente conseguir trabalhar melhor o quadro da imunidade dela e outros fatores hormonais, enfim, que pode estar prejudicando, né? Contribuindo com essa lesão. Isso aí, e acompanhando a paciente. Dá para lavar com aguinha ozonizada também, depois passa óleo ozonizado. Alguma coisa nesse sentido. Adorei. Muito bem, Fran. Não vou dizer nota 10, porque não tem nota, não é prova. Não é prova, não tem nota. Foi muito bem. É isso aí, tá?
Alguém, contribuições. Tem mais coisinha que dava para fazer aí. A Fran foi muito bem, esse tratamento é muito bom, porque o óleo ozonizado, além de ele dar uma certa analgesia, melhora a coceira e a queimação, porque o paciente ele chega no consultório, ele quer alguma coisa urgente, né? Herpes pede urgência, porque incomoda, né? Incomoda. E se a gente não der alguma coisa, ela vai ir pro tradicional, né? Geralmente quem tem é recorrente, né? É recorrente isso. Então, às vezes, eu gostei muito da conduta da Fran, dela já pedir os exames, em primeiro lugar. Porque, às vezes, o paciente chega ali e a gente só pensa em tratar momentaneamente. E aí, ela está dizendo aqui que ela tem um histórico de recorrência. Então, a Fran entrou bem no lugar de imunidade. Não adianta tratar só o sintoma, melhorar a herpes ali naquele momento, tá? Eu posso, se eu entregar só o óleo, eu resolvo esse problema, tá? E provavelmente a paciente, a gente já tem que pedir assim, já faz esses exames logo, porque às vezes se o óleo resolver, ela não vem mais, tá? E aí vai ter aquele negócio de herpes recorrente sempre. Então, explicar bem para o paciente que ela está com a imunidade baixa e que ela precisa fortalecer a imunidade e, por isso, entrar com tratamento sistêmico. A Fran entendeu muito bem o princípio da ozonioterapia, o que todo o curso a gente vem falando, que não é tratar só sintoma, né? Tratar a pessoa como um todo. Muito bem. Contribuições. O que mais poderia ser feito aí? Vamos lá. Os outros. Uso de vitamina C? Vitamina C. Quem tá falando? A Fran, a outra Fran. Tá. Uso de vitamina C também. A vitamina C para via oral. Tu pode fazer até o uso disso anteriormente, a aplicação do ozônio sistêmico, né? E aí? Se eu indiquei o uso de vitamina C, o que eu tenho que indicar para minha paciente? Ela vai fazer os exames, vai fazer sistêmica. E aí? Fabi, se a paciente está em uso de vitamina C, a gente tem que pedir para ela suspender o uso da vitamina 24 horas antes, de preferência, né? E no dia também da sessão não fazer uso, somente no dia após, que daí não interfere na dinâmica, na biodinâmica da ozônio dentro do organismo. Eu acho também que é importante a gente avaliar quais são as situações que esse herpes está surgindo, porque às vezes, além do organismo estressado, tem um estressor de fora, né? Então, fazer esse rastreamento na anamnese, quando que isso acontece? É quando eu troco de emprego, tá, tudo bem, vem um estresse do organismo. É quando eu tô com muita demanda de trabalho, mas às vezes é algo químico, é algo que vem de fora, e daí a gente não consegue controlar só com a ozônio. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho e quando a gente vê, o herpes volta de novo. Então, isso também é importante, assim, na anamnese, tentar rastrear todos os motivos do porquê que esse organismo está se estressando, né? Uma outra coisa que eu acho válido lembrar, que como a gente está trabalhando com estresse do organismo, não começar com dose alta, senão vem mais. Sabe, não, eu quero aliviar a dor da minha paciente, vou botar lá 15 microgramas na primeira sessão, às vezes até 10, a gente tem um aumento no herpes, né, na primeira semana. Então, tem que cuidar, assim, às vezes a gente vai muito afoita querer tratar para resolver, e às vezes dá uma piorada no início, né. Então, eu acho que eu entraria com uma dose baixa e um óleo, porque o óleo já dá uma anestesiada. Sabe? Acho que a primeira sessão eu faria isso com herpes.
Isso aí. O óleo, ele dá aquele efeito, o óleo ele dá aquilo que o paciente veio buscar, né? Eu vou começar a tratar o meu problema. Só que a gente tem que trabalhar isso mesmo. Na anamnese, perguntar há quanto tempo isso está acontecendo, por que está acontecendo, como é que é. Mas tem um exame que eu pediria mais aí. Qual é? Eu vi que a Fran depois ela colocou o Gama GT, o PCR eu acho que ela não comentou, vitamina D. Vitamina D. Eu pediria isso. Eu pediria ferritina, uma paciente jovem. Não precisa pedir tantos exames, porque aparentemente a anamnese dela é saudável, não tem nada. O cortisol, óbvio, que está alterado. Tem coisas que a gente já sabe que vai dar alterado. O que eu preciso realmente saber, eu não peço, às vezes, coisas que eu sei que vai dar alterado, né? Já tá ali. Então, eu peço, a não ser que seja uma doença um pouco mais grave, que eu precise saber desses índices. Se não, o hemograma completo, a ferritina, G6PD, óbvio, né? A ferritina e a vitamina D, saber a vitamina D, porque se a vitamina D da paciente está baixa, a gente pode tratar, mas a recorrência pode continuar. Geralmente a vitamina D está baixa, e daí a gente já tratar isso numa multidisciplinaridade, né? Enviar para uma nutricionista ou para algum médico, nutrólogo, para que possa fazer essa reposição também. Então, vitamina D era um que eu pediria também, mas para ter controle mesmo do depois. Mas para fazer a terapia, isso que a Fran falou é o necessário. É a ferritina, hemograma e G6PD. Esses 3 são exames extremamente necessários para que eu avalie se o paciente pode receber ou não ozonioterapia, tá? Esses 3 exames. Porque o hemograma completo vai me dizer como é que está o estado de hemoglobina desse paciente, se ele não está anêmico, porque paciente anêmico é contraindicação relativa, né? Paciente que tem ferritina, excesso de ferritina, a gente tem que avaliar também, né? Porque aí tem outra coisinha, depois faz. Tá aqui, vou perguntar também. Sabe me dizer, Fran, se o paciente tiver excesso de Franciene, se o paciente tiver excesso de ferritina, o que eu faço? Tu diz em relação ao exame? Pedir aquele saturação? A saturação de transferina? E aí? Ô, Fábio, além da saturação, eu gosto já de pedir TGO e TGP, porque já para rastrear se a gente está com alguma alteração hepática, que é outro indicativo, né? Então, já dá uma orientada melhor no paciente. Às vezes, assim, não só pedir a transferritina me preocupando com a ozônio, mas também já tentando mostrar um caminho para ele, né, do problema. Oi, Fabi, eu acho que eu caí, acho que tu me chamou e eu caí aqui. Não, foi a Franciene. Ah, bom. Tá, desculpa. Tá. Eu chamei a Franciene. Então, assim, ó, se eu tenho ferritina alta, Everton que tem ferritina alta. E daí? Não, eu ia falar sobre o caso ainda da herpes ali, pós a chegada dos exames, né? Eu acho que também seria bem importante, até por estar localizado na cabeça, né, manifestar na boca. Eu acho até bem importante, pelo que eu vi, assim, também fazer o ozônio auricular, né, para oxigenar também essa área aqui, né? Eu acho que contribui muito, né? E a questão da ferritina sangue, né? Contribuir com o nosso sangue cheio de ferro para a humanidade. Auricular
é uma via sistêmica. Muito bem lembrado, Everton. A auricular é uma via sistêmica que também exige os exames, né? Claro, depois e ela de age muito bem eu falei antes ali. da cabeça. Muito bem. É uma via que age muito bem nessa região da cabeça, que pode ter também. Mas a gente pensando em nível de melhorar a imunidade no total, a questão autoemo menor, que a Franciele sugeriu, para mim é uma das principais quando eu penso em lesão herpética, né? Eu só tenho que acrescentar, digamos assim, né? Foi um acrescentar, digamos assim, né? Porque agora com a máquina a gente quer colocar os ônibus dentro da pessoa. Exatamente. Se é um paciente que não aceita a insuflação retal, fazer uma autoemo menor e uma auricular, excelente. Porque mesmo mulheres e às vezes mesmo pessoas jovens, às vezes não aceitam a insuflação retal assim, de primeiro momento, tá? E às vezes eles até boicotam os nossos exames porque a gente pede isso. Vocês vão ver isso? Às vezes, quando fala em insuflação retal e tu pede os exames pro teu paciente, ela começa a achar desculpas para não fazer. Porque aquilo é muito novo, porque ela já ouviu falar tem alguma coisa já que ela ouviu falar que não é uma coisa muito legal. Então, aquele receio, pudor de muitas mulheres, inclusive, que tem pudor. Então, a gente tem um pouquinho de resistência. Então, falar no autoemo menor, falar numa auricular, então, é bem fácil de tu trazer ela, né? De trazer o paciente. Olha, vamos fazer uma aplicaçãozinha auricular, que às vezes autoemo também é uma coisa que assusta o paciente, tá? Fazer uma aplicaçãozinha auricular. Que tipo mais de aplicação poderia ser feita aí? Vamos lá. Ninguém me falou sobre saturação de transferina, quanto é que tem que ser? Eu tenho feito. A Franciele falou em saturação de transferrina. Tem que pedir saturação de transferrina. E como é que tem que estar essa saturação para eu saber se eu posso ou não fazer ozonoterapia? Eu não vale que você decora isso aí, porque eu tenho esse problema. Eu não me lembro. Eu não sei de cor também. Já vou lembrar aqui. Estou tentando me lembrar aqui. Eu não lembro qual que é. Tem que ser mais baixa, né? Que 4,5, 45, alguma coisa assim? Ou viajei? É abaixo de 5, acho. Abaixo de 45%. 45%. Acho que era alguma coisa assim. Abaixo de 45%. 47,9%. Eu sou fora da curva. O meu G6PD é 4,1% e a minha transferina é 47,9%. Eu sou 1 milhão para fazer o negócio. O Everton é um caso clínico. Deficiente de G6PD, com ferritina alta e com saturação de transferrina alta. Porque muitas vezes ferritina alta não significa que tem excesso de ferro, né? Todo mundo se baseia em excesso de ferro. O problema da ozonoterapia sistêmica não é a ferritina, é o ferro. É o excesso de ferro no sangue. Que se tiver o ozônio e excesso de ferro no sangue, combinam. Isso ocorre a reação de Fenton e o ozônio não vai para a célula, não vai fazer tudo o que ele tem que fazer, tá? Então, não tem porquê eu aplicar ozônio num paciente que tem excesso de ferro sistêmico no sangue, tá? Não tem porquê. E a ferritina, ela indica isso, o quanto que a gente tem de ferro no organismo. Só que tem alterações genéticas que fazem com que a gente tenha excesso de ferritina e nem toda essa ferritina está ligada ao ferro. Então, por isso, simplesmente por uma alteração genética, o corpo produz essa proteína e não significa que o organismo está precisando. Não é por excesso de ferro, é porque tem uma alteração genética. Aqui no sul isso é bem comum,
tá? Bem comum de ter excesso de ferritina, porém, isso não indica que tem excesso de ferro. Então, por isso, a gente tem que pedir saturação de transferrina para o paciente que tem excesso de ferritina, para ver se esse excesso de ferritina é excesso de ferro ou uma possível alteração genética, tá? Então, acima de 45%, a gente não aplica ozonioterapia sistêmica. No exame do laboratório, viu, Fábio? No exame do laboratório aqui de Igrejinha, por exemplo, até dá que acima de 50, até 50 seria o normal. E o meu bateu em 47 alguma coisa, né? Mas aí, aquilo, eu até pensei... falamos depois. Pois então, mas você começar fazendo... CD baixo. Depois vai conversar. Eu te falei que tu é um artigo que eu vou escrever. Fabi, daria fazer a aplicação perilesional, né, também, ali ao redor, não na boca, no lábio, né, que é muito doído, mas, né, intradérmico, assim, ao redor, com 5 microgramas, para tentar diminuir um pouco essa dor, essa inflamação, também, um pouquinho mais rápido. Exatamente isso. Eu pensei nisso, mas isso aí que eu queria. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Por isso que eu não sugeri. Eu pensei nisso, mas eu pensei na dor também. Eu pensei nisso na perilesional, mas na realidade, assim, a minha opção primeira é fazer a quimioterapia menor, né? Normalmente, os pacientes com herpes respondem bem a essa terapia. E como eu acho que existe, assim, todo um preconceito ainda com relação à insuflação retal, então eu sempre acabo optando, se possível, né? Se está dentro do proposto, né? Pelo tratamento, do protocolo, eu acabo optando por autoemo menor, que tem uma boa resposta. E eu acho que eu usaria óleo. Eu pensei na aplicação, mas eu pensei numa menina de 20 anos, a minha filha tem 22, né? A minha filha nunca aceitaria uma situação dessas na vida, uma dor que deve dar ali. Aí eu acho que... Ela tem uma festa no final de semana. Ela aceitaria? Se ela tem uma festa, pensem, alguém... Sabe, noivas, mães, meninas de 15 anos, pré-festa, é quando aparece. E elas chegam desesperadas, eu preciso para ontem, isso precisa melhorar. Então, fazer perilesional, eu posso fazer, pensem nisso, uma menina de 20 anos que ela está para se formar, formatura também, épocas de TCC, aqui, ó. Tipo, não dá para ter pena, né? Não dá para ter pena, mas... Provas finais, final de semestre, final de ano também, que é final de semestre, e elas querem ir ter cheio de festas. Agora não tá tendo festa. E elas ainda usam máscara, então ninguém se incomoda. Mas quando tem, vai. É isso. Elas não se incomodam com o corpão. Eu não estou participando só para fechar, assim, para ficar bem completo, a suplementação, né? Eu acho que o complexo B, a lisina, zinco, até chegar aos exames no intervalo, porque a vitamina C seria antes, né? Aí tem que parar, porque ela é o antioxidante. Mas o complexo B, a lisina, que é bem específica, né? Sim, a lisina é ótima. Essa parte viral. Os outros a gente pode continuar, não pode? E tem os lactobacilos que são bem específicos, né? Para a imunidade. Fábio, pode fazer uma pergunta. Bem específico, só para fechar. Se der injeção... Muito bem, Lívia. Obrigada pela colaboração. Os colegas ficam muito agradecidos e eu também. E eu fico muito contente. Eu fico aqui me coçando, querendo falar, mas não posso.
Eu não posso. Ai, meu Deus, alguém vai falar. Muito obrigada. Podem sim os demais colegas que não estão participando, se tiver alguma contribuição, só levantar a mãozinha. Os que estão sendo avaliados aqui. Avaliados não. Os que têm prioridade os que deram um nomezinho aqui. Quem deu um nomezinho, se levantar a mão para responder, para dar contribuição, responde primeiro. Mas quem está de fora, que quiser contribuir, excelente, tá? Toda contribuição é sempre muito bem-vinda. Só que hoje, dentro da ozonioterapia e daquilo que a gente estudou, e os suplementos está dentro daquilo que a gente estudou. A gente tem até uma aula sobre isso, né? Então, muito bem, Rívia. A lisina. Tem mais suplemento que pode ser feito aí, que eu, inclusive, dei no grupo, né? A lisina é muito boa. Complexo B é excelente. A lisina tem estudos, inclusive, que ela é muito específica para herpes, né? Então, os probióticos sempre, toda doença começa e termina no intestino, né? Então, para que essa paciente não tenha mais recorrência, para que ela não fique dependente para o resto da vida de ozonioterapia, porque a gente não pode fazer mesmo, né? Até qual é o máximo aí? Qual é o tratamento proposto? Quantas sessões, mais ou menos? Quantas sessões? 20 sessões? Até sumir a lesão? Quantas sessões a gente pode fazer? Olha, isso. As sessões de autoemo, isso classifical. Uma pausa, Lia. Mas só falando, senão eu não consigo ouvir. Vamos lá, a Miriam, levanta a mãozinha. Quantas sessões, Miriam? Tá, eu já apaguei a minha mão. Bom, inicialmente eu usaria aquele protocolo de 20 sessões, né, de autoemo menor, porque eu tô pensando em autoemo menor, né, e associado a pré-biótico, probiótico, a a tópica nesse momento maior, né, da lesão. Mas eu acho que sim, 20 sessões e depois dar aquela pausa, né? Assim como para lisina e para o complexo B, que a gente deve usar lá, recomendar 3 meses, 4 meses. O complexo B composto, né? E até indiquei isso para uma paciente, o complexo B composto e a lisina. E dá para usar também a lisina, eu andei estudando que a lisina dá para usar, se tiver com a lesão ativa, ela vai usar uma dose um pouco maior, ela pode usar até 1.500 miligramas, né? O comprimido é de 500 miligramas, e essa é a indicação. Então, eu tenho tido uma boa resposta com essa paciente da herpes depois das nossas aulas lá. Então, acho que isso aí. Acho que é mais ou menos isso. E outros ativos, a gente poderia aumentar a imunidade, a gente tem a equinácea, a cúrcuma, que a gente pode estar associando ali também. Exatamente. Tem até lá no nosso drive a literatura sobre esses compostos que eu deixei lá, né? Isso aí. Então, a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, né? A equinácea age muito na imunidade. Então, vê a necessidade a suplementação de vitamina D dentro daquilo que a gente pode prescrever. Se o paciente precisar de mais, pode prescrever e indicar para um outro profissional, né? Se a gente avaliar isso. Então, foram muito bem no caso de herpes. Receberam. Não existe assim, uma resposta certa. Não existe isso. O certo é a gente ver o que aquele paciente precisa naquele momento, ver o estado dele. E é como a Miriam disse, eu tenho uma filha, eu acho, geralmente os adolescentes, a dor e o valor depende do quanto o paciente quer. É sempre assim. A dor e o valor depende do quanto o paciente quer aquilo. Então, dói, se for nesse momento agora, tudo dói. Não está aparecendo, não estão saindo, um adolescente, uma jovem de 20 anos. Agora, se for um pré-festa, aí não tem dor, não vai doer. Dói, mas eu aguento. Então é assim. Depende da urgência também.
Aí, se a gente faz perilesional com óleo aqui, em 3 ou 4 dias acabou o herpes. 3 a 4 dias, tá? É muito rápido. Demorava um pouquinho mais. Fabi, É, eu gostei. Assim, mas ó, importante deixar claro para o paciente que ele precisa trabalhar a imunidade, porque senão vai continuar recorrente. Se a gente fizer só aquela aplicação tópica mais a local, vai sumir em 3, 4 dias, mas ela vai voltar novamente. Então, que ela precisa, sim, trabalhar a imunidade. Com tudo isso que vocês falaram, suplementação, altura menor, uma situação retal, uma auricular, se o paciente não aceitar retal, pode ser auricular com autoemo, pode ser autoemo com insuflação retal, pode ser tudo isso que vocês falaram, tudo está certo, tá? Fala, Everton. Não, até agora eu fiquei assim, só com uma... Até porque a gente conversou muito no final de semana a respeito dos 5 mg, 10 mg, 20 mg. Se for aplicar 5 mg aqui no lábio, não vai aumentar? Ou aí, por ser aqui, vai combater? Só isso que agora me deu essa dúvida. Porque eu entendi mais 5 mg como estímulo. Ficou para mim mais claro como estímulo. Então, eu, para mim, entenderia como um estímulo. Hã? Então, eu, tipo assim, colocaria 10 miligramas lá na boca ali. Ó, posso usar 10 miligramas, sim, mas pensando, 10 miligramas eu tenho efeito de analgesia, né? É a concentração de analgesia. É muito bem. Mas eu também tenho analgesia com 5. Às vezes eu consigo analgesia com 5 em alguns pacientes. Pensando que é uma paciente que nunca recebeu ozonioterapia, que está com dor, com coceira, com dor, eu também iniciaria com 5 microgramas, tá? Talvez para a próxima até colocaria 10 depois. Mas porque lembrem-se que o ozônio... Tá. O ozônio, ele faz aquela questão estímulo, entendeu? Daqui a pouco eu ficaria com medo, eu ficaria com aquele pé atrás, assim, será que não vai aumentar? Daqui a pouco está aqui e os 5 miligramas puxa, né? Não. A partir de 5 microgramas ml, eu já tenho concentração anti-inflamatória, tá? Eu tenho concentração anti-inflamatória a partir de 5 microgramas ml. E aquilo ali é uma inflamação. Então, eu já tenho ação na inflamação. A proliferação é do quê? Com 5 microgramas. As outras colegas, quem quiser... É de colágeno, né? Assim, é mais para estética, né? 5 microgramas reduz flacidez e 10 queima gordurinha, mas na questão terapêutica, daí não se aplica isso. Porque são doses baixas que a gente tem que começar mesmo. Isso aí. Porque o que o ozônio faz com a dor? Por que eu tenho que começar baixo numa local? O ozônio faz o que com a dor? Pelo que aumenta no primeiro momento. Aumenta o limiar de dor. Aí eu consigo, pelo que eu entendi, a gente aumentar. A gente vai modulando, né, para ele ter mais resistência a receber ozônio e não sentir tanta dor, né? Isso aí. O ozônio, ele aumenta o limiar de dor. Então, eu sempre começo mais baixo. Quanto mais alta a concentração, mais dói. Tá? É sempre isso. Então, eu sempre começo. Mas não é porque um paciente não sente dor que eu posso extrapolar as concentrações. Chegar lá em 40? Não. Não. Por favor. Aplicação local, o seguro até então, que a gente tem, literatura, que a gente ouve, os colegas, a maioria das pessoas utilizarem o seguro no local é até 25 microgramas, tá? Então, mas 20 microgramas é muito dolorido. 10 já dói. Então, começar com 5, eu já tenho ação anti-inflamatória, eu já tenho analgesia e eu estou aumentando o limiar de dor para o meu paciente receber na próxima, talvez 7, 10, e assim a gente vai aumentando, tá?
O ideal, ali, a concentração ideal anti-inflamatória é 20, né? Mas uma pessoa que já está com dor, colocar 20, às vezes tu não consegue, né? Tu foge, o paciente foge, não volta mais. Porque se ele foi lá para resolver o problema e tu castigar ele com muita dor, às vezes pode até desmaiar de dor, tá? O paciente pode vir a desmaiar de dor, sim. Então, muito bem para vocês. Gostei das respostas, é isso aí. Não é que gostei, as respostas estão dentro do programa, todo mundo falou muito bem. E a gente tem que cuidar isso. O que é que prolifera? O que é que prolifera se eu tenho? Cuidar. Não dá para, 5 microgramas a dose de proliferação e vai estimular tudo. Não. Não é isso. Estimulação células de fibroblastos, estimulação de colágeno, 5 microgramas, né? Mas tem ação anti-inflamatória. Então, age reduzindo interleucinas, né? Então, a gente tem isso. E a inflamação, ele reduz, já ajuda na inflamação, sim. Eu aplico muito para dor 5 microgramas em primeiro momento nos meus pacientes. Para dor, trabalho muito com 5 microgramas, tá? Tanto eu quanto o Xalaco também, a gente faz muita aplicação de 5 microgramas e às vezes o paciente já reclama com 5 microgramas. Menos que isso não dá para trabalhar. O meu aparelho não tem menos que 5 microgramas e também não tem efeito, não tem literatura que diga... na literatura diz que menos de 5 microgramas não tem efeito anti-inflamatório. Então, efeito anti-inflamatório a partir de 5 microgramas eu já tenho. Acima de 50, eu já não tenho mais efeito anti-inflamatório, porque já começa apoptose e necrose, né? Imunossupressão. Então, nem pensar, tá? Então, a Fran falou em 20 microgramas, começar com um pouquinho mais baixo. Para autoemo menor, eu gosto, sim, às vezes eu inicio 10 na primeira, 15, 20, dependendo da anamnese, né? A gente vai ver o estado do estresse oxidativo do paciente. Muito importante, que orientação a gente dá para esse paciente no início? Posso falar? Cadê a Nara? Cadê a Rosimari? Tudo Tô bem. aqui. Que orientação que a gente dá para o paciente no início? O que pode acontecer? Bom, se ele sentir dor de cabeça, tontura, na verdade, assim, eu sempre gosto de estar em contato com ele depois que eu faço, né, para monitorar. Mas, assim, logo que sai do consultório, eu sempre oriento a questão da hipoglicemia, principalmente se eu fiz uma via sistêmica, e daí, né, explicar que tem que comer alguma coisa e tal, e também a questão do estresse oxidativo. Se é um paciente assim, eu posso esperar que vai aumentar o herpes ou que ele pode vir a ter alguma outra reação por causa do estresse oxidativo que ele está. Então, eu monitoro isso e, de repente, até entro com uma vitamina C, se for o caso. Se tiver muita dor de cabeça, que isso pode acontecer, ou que nem eu já tive paciente que aparentemente não estava com estresse oxidativo tão alto, fiz a autoemo, ela estava com dor nas costas e saiu um monte de bolinhas ao redor do seio, bolhas d'água, sabe, nos primeiros dias e muita dor de cabeça. Então foi só por causa do estresse mesmo. Eu noto isso, assim, dos pacientes da Eveline, que quando ela fala assim, ó, a gente tem que ver muito isso também. Sabe aqueles pacientes que têm uma alimentação mais saudável, uma vida mais natural, que são menos tem menos medicamentos na rotina? Esses pacientes, eles respondem muito bem a baixíssimas doses de ozonioterapia. Quando ela me conta, quando ela me fala os casos dela, que assim, Fábio, eu fiz uma autoemo com 5 microgramas e deu certo, e consegui resultado. E às vezes, porque... E também isso, da questão de às vezes dar uma piorada mesmo com uns 5 microgramas, porque eles respondem muito bem.
a ozonioterapia. Então, tudo isso, a anamnese vai nos dizer em como eu vou começar, em quanto eu vou começar. Concentração, volume, isso é dose. Concentração vezes volume. Então, eu começo com uma concentração baixa e com um volume baixo. Isso me dá uma dose baixa. Depois eu vou aumentando ou volume ou concentração em cada sessão. E perguntar para o paciente se ele está bem. Às vezes eu fiz uma aplicação de manhã, à noite eu já pergunto para o meu paciente se ela está bem. Eu fiz uma aplicação à tarde, final da tarde, no outro dia de manhã eu já pergunto para o meu paciente se ele está bem, como é que ele está. É isso que vai me dizer se eu posso aumentar na próxima ou eu devo manter aquela concentração. Ou às vezes até baixar, né? É isso que vai me orientar. É o pós. Isso daí é muito importante. O pós-procedimento, como é que o paciente reagiu. E, mais importante de tudo, explicar antes de aplicar, que pode piorar. Isso é muito importante. Porque mesmo a gente falando, eles esquecem. Parece que aí no dia seguinte a pessoa diz, piorou. Então, lembra que eu te falei que podia ser que piorasse, mas que era muito importante que tu continuasse a terapia, porque é o teu corpo tentando reagir a algo estranho que aconteceu, e aí a gente precisa continuar com isso para condicionar o teu organismo, né? Então, isso é muito importante. Avisar o paciente que pode piorar. Adorei, praticamente uma aula de herpes aqui, né? Uma aula de herpes. Adoro. Herpes é muito recorrente no consultório. Vocês vão ver na prática clínica de vocês. Fabi? Oi? Nesse caso dessa herpes, pode também indicar para a pessoa estar levando o óleo ozonizado e passar também durante até lá na próxima, né? Interessante para poder manter. Sim, foi o que a Fran falou ali no início. O óleo ozonizado. A primeira coisa que eu penso quando eu vejo lesão de herpes, mesmo às vezes quando eu tô na rua, eu sempre tenho um óleo na minha bolsa, eu já dou na mão da pessoa ali para ela já passar na hora, para começar a sentir os benefícios. E o tempo? Tipo assim, o tempo, que eu sei que não pode usar muito tempo o óleo, né? Igual você explicou. Enquanto eu tiver. Até secar. Isso. Até secar a lesão, tá? Que geralmente isso aqui, com essa terapia, só com óleo, não passa de 7 dias. Se fizer uma perilesão aqui, em 3 dias já, óleo e perilesional, em 3 dias já resolveu quase o problema ali, herpes labial aqui, tá? E aí é muito importante que faça também. Então, já pedi os exames para esse paciente, amarrar esse paciente para ele fazer as autoemos para melhorar a imunidade. Porque herpes recorrente tá gritando falta de imunidade aqui, tá? Esse caso aqui tá gritando falta de imunidade baixa, então precisa sim.